Muito boa noite para você. O Band Eleições de hoje recebe a pré-candidata ao governo de Minas, Lorene Figueiredo, do PSOL. Lorene é mãe de 3 filhos, formada em História, mestre em Educação e doutora em Políticas Públicas. Ela trabalha como professora desde 1985 e atualmente leciona na Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi candidata à prefeitura da cidade da Zona da Mata, onde é presidente municipal do PSOL. Boa noite, pré-candidata. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite, André, boa noite aos colegas Orion e Murilo, boa noite a quem nos assiste. É um prazer estar aqui. Pois é, participa comigo dessa entrevista o comentarista de política do Grupo Band Minas, Orion Teixeira. Muito boa noite, Orion. Boa noite a todos, André, Murilo, professora Lorene, prazer. Muito obrigada, prazer. Ao meu lado, o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Muito boa noite, Murilo. Boa noite, André, boa noite para a candidata, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Orion. Pré-candidata, esta campanha ela já começa marcada por uma polarização entre o candidato à reeleição, o atual governador Romeu Zema, e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Como que a candidatura da senhora se coloca nesse cenário que começa polarizado? André, em primeiro lugar, eu queria dizer que essa eleição é uma eleição que está acontecendo no marco de uma disputa que não é uma polarização. É uma eleição que está acontecendo no marco de uma violência fascista. Uma violência que tem como incentivador maior Jair Bolsonaro, né? E que tem como grande aliado no Estado Romeu Zema. Polarização política é o debate democrático e isso a gente reivindica. Justamente por isso, o pessoal entende que é importante apresentar para Minas Gerais uma candidatura que seja a expressão de um projeto que se coloca como uma alternativa ao conjunto dos trabalhadores em Minas Gerais. Porque o que os outros candidatos vêm apresentando é exatamente a manutenção de uma política neoliberal, de um plano que traz para a classe trabalhadora cortes, ajustes, né, e sempre uma retirada de direitos. Nesse sentido, o PSOL apresenta a alternativa à esquerda, a alternativa daqueles que são parte da classe trabalhadora e que querem governar, recuperando direitos sociais, recuperando o direito e a dignidade do trabalho, garantindo as condições de vida e o alimento na mesa, né? Que a fome realmente tem sido calamitosa no nosso estado e no nosso país. Candidata, em outras ocasiões o PSOL, né, já tem alguns estados, se aliou com o PT, por exemplo, e aqui em Minas Gerais, hoje o PT tem uma aliança com o PSD, do candidato Alexandre Calil. O PSOL considerou participar dessa aliança, foi procurado, e por que não essa aliança com o PSD, uma vez que também é uma chapa que está ligada até à presidência da República com o candidato do PT, o presidente Lula? Então, nós apoiamos a candidatura de Lula, vamos eleger Lula presidente e consideramos que Lula é a alternativa para superar essa página triste da história do nosso país, que foram os 4 anos de governo de Jair Bolsonaro. Nesse sentido, o PSOL tem se mantido coerente. Nós estamos sempre do lado certo da história, até que a gente ainda não errou, né? No estado de Minas Gerais, a gente fica muito feliz de ver o Calil abandonando o antipetismo. Afinal de contas, o antipetismo é um fenômeno reacionário. É um fenômeno que nasce justamente com a ascensão da extrema-direita, com a política ultraliberal de destruição de direitos e de violência física direta contra as pessoas. Nós não podemos concordar com isso. No entanto, o Calil continua vinculado ao PSD, né? E aí a gente não pode estar aliado ao Alexandre Vieira, por exemplo, né? Ao Rodrigo Pacheco. A gente acha que tem que apresentar uma candidatura de esquerda. Nesse sentido, nós vamos juntos eleger Lula. Mas em Minas Gerais, o conjunto dos homens e mulheres que vivem do suor do seu trabalho tem uma alternativa à esquerda. E essa alternativa é o nosso partido, é o pessoal que está apresentando. Professora, nesse esforço aí de polarização, há uma tendência de sufocar outros pensamentos, outras correntes de ideias, de propostas, enfim, de impedir a pluralidade, a diversidade no pensamento até da política, né? No caso do PSOL, há uma preocupação de se concentrar na defesa dessa expressão partidária contra a cláusula de barreiras, por exemplo, ou para sobreviver politicamente no cenário brasileiro? Sem dúvida. Nós temos uma grande preocupação de garantir a radicalidade democrática, né? A classe trabalhadora, os homens, as mulheres, os jovens, as pessoas em geral têm o direito de conhecer os projetos e as alternativas que existem
para organizar a vida social, para organizar o trabalho, a economia. Nesse sentido, é importante que a gente garanta a presença e a participação do PSOL e que a gente consiga, inclusive, superar não só a cláusula de barreira, mas acabar com essa forma de organizar a política para que outras agremiações, outros partidos de esquerda também possam apresentar amplamente, inclusive na televisão, as suas propostas. Candidata, e falando para o eleitor, né, que está em casa, o que quer dizer uma candidatura à esquerda? O que a gente pode esperar de diferente do que a gente tem visto nos últimos anos no estado de Minas Gerais? Veio com o Pimentel no PT, mas agora no governo do Romeu Zema pelo Novo. Bom, o novo é o velho, né? É a expressão do atraso. O que Romeu Zema tem feito é não fazer. Né? Cortar recursos da educação, da saúde, nos piores momentos da pandemia. Ele conseguiu não aplicar nem o mínimo necessário, né, constitucional, na saúde. É um governo para os bilionários, para os ricos. É quase que uma ação entre amigos. Historicamente, Minas Gerais tem tido sempre governos de direita, com exceção do governo de Pimentel espremido aí, entre uma dinastia do PSD, ou do PSDB, né, perdão, e agora o de Romeu Zema, do Novo. Bom, o que é uma candidatura de esquerda? Desde a época da Revolução Burguesa, desde o século XVIII, que quem senta à esquerda do parlamento lá defende os direitos de quem trabalha, né? Defende taxação, preço mínimo para os alimentos, garantia de direitos sociais, proteção trabalhista, aposentadoria, educação pública universal, socialmente referenciada, saúde pública, moradia digna, transporte coletivo com qualidade, com preços acessíveis para o conjunto dos trabalhadores, quando não gratuitos, que a gente tem pelo menos umas 7 a 9 cidades no Brasil que a tarifa é zero. Então, o que é ser de esquerda? Ser de esquerda é se preocupar com o bem-estar, com a vida coletiva, né? Com a vida de todo mundo que trabalha, todo mundo, desde o catador de material reciclável, o ambulante, a diarista, todas as mulheres que só trabalham, só não, né, gente? Que cumprem a tarefa, né, dos cuidados familiares, domésticos, todas essas pessoas trabalham e elas têm que ser respeitadas na sua dignidade, elas têm que ter direitos sociais garantidos. Ser de esquerda é defender radicalmente, com profundidade, com seriedade, com compromisso esses direitos. E é isso que o pessoal vai fazer nessas eleições. Agora, candidata, pensando em termos práticos de propostas, uma vez que a senhora, vamos supor, a senhora fosse eleita, seja eleita, qual a primeira proposta, qual a primeira medida da senhora governadora Lorene, governadora do estado de Minas Gerais? Qual a primeira medida que a senhora tomou? Sendo eleita, temos duas grandes preocupações. A maior delas, como dizia o Betinho, o saudoso Betinho, quem tem fome tem pressa. Nós temos mais de 13% da população de Minas Gerais passando fome no estado que é o terceiro mais rico desse país. Nós somos exportadores de alimentos, assim como o nosso país. É um absurdo, é uma vergonha que o nosso país e que o nosso estado tenha esse número de pessoas famintas, fora os que estão em situação de pobreza, né? Então, a nossa primeira medida é enfrentar a fome e também discutir as condições da economia e do orçamento de Minas Gerais. A gente sabe que sem recursos não é possível administrar um estado. E a gente precisa sentar e discutir a dívida do Estado de Minas Gerais e o regime de recuperação fiscal proposto por Zema, porque não é possível aceitar essa situação infame de estrangular as contas públicas e impedir que o próximo governo governe. Inclusive, ele esteve aqui e disse que ia aumentar empregos. É mentira. Porque com o regime de recuperação fiscal que ele tenta aprovar, toque de caixa, passando por cima da Assembleia Legislativa, o que vai ter é estrangulamento, é estagnação das contas públicas. Então, ele está se colocando nesse pleito com base em fake news. Nesse contexto, professor, a gente volta à discussão da resposta anterior da senhora a respeito do que é governar. Governar é dizer não, é não gastar, é tomar conta dos cofres públicos para que o dinheiro não... Quer dizer, enfim, uma inversão de prioridades. O Zema fala em privatizações, privatizar as empresas estatais, que elas seriam cabide de empregos e não teriam concorrência de mercado. A senhora acredita que essa é uma solução
para o Estado como lidar com a crise econômica para encontrar esses recursos para fazer essa inversão de prioridades a favor do social. Muito obrigada pela pergunta, Orion. Porque, veja bem, assim como os mineiros, né? O povo trabalhador de Minas Gerais sabe, a gente tem uma experiência longa já de privatizações desde a década de 90, desde Fernando Henrique Cardoso. A gente privatiza as empresas, entrega a preço de banana, elas continuam gerando recursos, gerando riquezas, mas essas riquezas não podem mais ser acessadas pelo Estado para garantir as condições de vida da classe trabalhadora. Então, privatização, para mais de 63% dos mineiros, não é alternativa. Para nós do PSOL também não é. Zema quer fazer o quê? Um torra tudo, um queima tudo. E eu vou dar o exemplo da CEMIG, né? Na CEMIG, ele quer vender uma empresa importante, né? Empresa do setor de energia estratégica em qualquer país, em qualquer estado, não se vende, né? Ele quer vender. Ele diz que os trabalhadores da CEMIG que lutam por direitos, na verdade, estão lutando por privilégios, mas ele fecha um contrato de R$1 bilhão com a IBM, né? Uma empresa que, de verdade, fez o mesmo acordo com um banco que opera nacionalmente por menos da metade do preço, né? E diz que é para modernizar a empresa, que ele quer vender. Como é que isso funciona, gente? Eu vou explicar, olha só. Você vende os ativos, deixa o Estado, quer dizer, os cofres públicos com passivo e moderniza a empresa, deixa tudo bonitinho para a iniciativa privada explorar. Qual é o primeiro efeito disso? Uma escalada dos preços da taxa da energia elétrica, que já é uma das maiores do país em Minas Gerais. Então, não dá para ser assim. Essa ação entre amigos, os privilégios para os ricos têm que acabar, junto com o governo de Zema. A gente acabou entrando, então, por conta da privatização, um pouquinho na questão econômica, né? Sim. A gente está tendo essa questão de invasão da Ucrânia pela Rússia, disparada no preço do petróleo, aí por consequência a gasolina, o diesel. E o governo federal optou por essa questão de reduzir impostos, né? Inclusive o ICMS, que é muito importante para os governos estaduais. Como é que a senhora vê essa questão, essa medida, enfim, esse preço também do combustível? Eu gostaria da sua opinião. Bom, a gente chama isso da PEC do desespero, né? Porque a impressão que dá é que Bolsonaro está com muito medo e usa desse dispositivo hipócrita para tentar ganhar apoio popular. Eu tenho certeza que as pessoas vão raciocinar comigo. Nós do PSOL lutamos desde os primeiros momentos da pandemia por um auxílio emergencial que fosse maior, que fosse de um salário mínimo para as pessoas. O presidente Jair Bolsonaro queria pagar R$200. Com muita luta, com muita mobilização, nós conseguimos colocar em R$600. Depois ele reduziu, depois voltou de novo, né? A mesma coisa com o preço dos combustíveis e a retirada do ICMS do preço da gasolina. Bom, o que faz aumentar o preço do combustível é a cotação internacional, né? É essa dolarização do nosso combustível. Tanto que nós temos países que têm situação econômica muito pior do que a nossa, como a Argentina e a própria Venezuela, e o combustível é barato, porque não se vende combustível caro para o seu próprio povo, né? Mas Bolsonaro fez um arranjo, uma gambiarra. Ele não mexe nos interesses dos investidores, daqueles especuladores, dos acionistas internacionais, mas faz uma graça para nós aqui dentro do país e para os caminhoneiros, né? Para tentar recuperar a popularidade que ele perdeu e, assim, manter os seus votos. A gente sabe que isso não vai funcionar, gente, até porque isso tudo vai terminar ali em dezembro, né? Tanto o auxílio emergencial quanto esse aumento dos preços. Ele queria, inclusive, vender a Eletrobras e, com o dinheiro da Eletrobras, custear esse subsídio do combustível, o que é uma coisa irresponsável, né? Irresponsável. Ele não está nem aí para o conjunto dos trabalhadores, ele não está nem aí para as pessoas que estão passando fome. Ele fez piada
com as pessoas sufocadas, morrendo de Covid. Essa pessoa não tinha nem que estar ocupando a presidência. Houve um engano. As pessoas se enganaram da primeira vez, mas não vão se enganar a segunda vez. Nós vamos eleger Lula e vamos apagar essa página nefasta da nossa história e vamos, sim, recuperar renda, combater desigualdade social e desemprego nesse país com política pública e em Minas Gerais também. Candidata, a senhora falou aí de fazer um governo para valorizar o trabalhador, o servidor público, a educação, saúde, mas como fazer isso com as finanças que o Estado tem hoje? O Estado, a senhora falou da dívida que o Estado de Minas Gerais tem, e o Estado tem pouco poder de investimento, enfim, como fazer o Estado ter receita, inclusive, para valorizar o trabalhador, né? Poder todo ano aí, vamos dizer, não só corrigir os salários, como até proporcionar aumento, né? Sempre a polícia está pleiteando, os professores, o pessoal da saúde. Como fazer o Estado gerar renda de forma que seja possível valorizar o servidor público? Bom, só um parêntese, porque as campanhas, né, as disputas são casadas. Ladislau Dambor, que é um professor de economia da PUC São Paulo, diz que se nós pegássemos a riqueza do país e dividíssemos per capita, cada trabalhador, cada brasileiro teria 13 mil reais de nível de renda. Só para a gente ter ideia. Nós estamos entre os 15 países mais ricos e entre os 10 de pior distribuição de renda, entre os 10 mais desiguais. Minas Gerais é um espelho, né? É um reflexo dessa desigualdade no país. A dívida pública existe, é verdade, mas mais de 71% dela é com a União. E vejam, é uma conta que não fecha e eu queria até que o Zema nos explicasse isso. Porque, veja bem, 135 bilhões o governo do Estado abriu mão de receber da União como compensação por conta da Lei Candir, né, nas exportações. Mas a gente tem uma dívida hoje, em índices de maio de 2022, que está em torno de 152, 153 bilhões, né? Como que um governador do Estado, que diz que não tem dinheiro para pagar servidor, que não tem condições, que o Estado está estrangulado, que o Estado deve, que governo eficiente é esse, que abre mão de receber 135 bilhões de créditos que a União deve ao Estado e aceita receber 8 bilhões parcelados? Essa conta não fecha, gente. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer com que a riqueza do Estado de Minas Gerais e os recursos que o Estado recebe e deve carrear funcionem para a gente resolver os problemas do Estado de Minas Gerais, leia-se, o conjunto daqueles que fazem a riqueza do Estado, que é quem está na base da pirâmide social, ralando todo dia. Não é possível continuar fazendo o Estado funcionar para as mineradoras, para os seus proprietários e para o acordo entre os amigos, para o dono da Localiza, para a IBM. Não é possível. A gente tem que mudar isso. E mudar isso significa democratizar as economias à conta pública. Orion, quer deixar uma pergunta para a candidata pensar durante o intervalo? Ainda nesse contexto da atividade econômica, Minas Gerais sempre esteve atrelada à mineração, né? Sim. Quando a mineração está nessa lista de atividade econômica, Minas tem um segundo lugar no plano nacional. Tirando a mineração, ela cai para 16º, 15º. Enfim, como viabilizar a diversidade econômica e buscar a vocação regional de cada município sem depender da mineração? Candidata, pergunta então, ótima, obrigada. Eu vou só pedir para a senhora pensar um pouquinho mais nessa pergunta, porque a gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes, então, com essa reta final da entrevista com a pré-candidata ao governo de Minas pelo PSOL, a Lorene Figueiredo. Até já. Estamos de volta com o Band de Eleições, hoje com a pré-candidata ao governo de Minas, Lorene Figueiredo, do PSOL. O Orion Teixeira tinha deixado uma pergunta, mas só reformula ela para a candidata responder. Como diversificar a atividade econômica de Minas sem depender da mineração? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que existe um fetiche. Quem depende de Minas são as mineradoras e não a gente que depende deles. Só para vocês terem uma ideia, a gente ganha em 1 tonelada de banana, coisa de 800 e tantos dólares. Em 1 tonelada de minério, 89 dólares. Então, é preciso relativizar isso. A outra questão é que já existem experiências bem-sucedidas no nosso estado e no país, que são as experiências dos territórios livres de mineração.
O que a gente precisa fazer é sentar com as comunidades nos seus territórios, analisar quais são as atividades que já estão sendo desenvolvidas, valorizar essas experiências e, junto com o material humano que a gente tem, que são 2 universidades estaduais e mais de 12 instituições federais de ensino, no nosso território são 77 campi, só das federais, mais os 22 só da UENG, colocar esse pessoal para pensar e para ajudar a organizar uma transição que seja uma transição ecossocialista e que valorize, então, a preservação ambiental e as experiências concretas das populações. O problema não é a gente cair no ranking. O que adianta a gente ser o 2º ou 3º maior PIB se isso não está a serviço de quem constrói a riqueza do Estado? A gente precisa equalizar essa diferença, né? E fazer a economia funcionar para quem trabalha. Candidata, a questão das rodovias do Estado de Minas Gerais é um problema aí que sempre, toda eleição, a gente retoma esse debate, além das rodovias federais, as rodovias estaduais em péssimo estado. A senhora é a favor de entregar para concessão, para iniciativa privada, as rodovias? Jamais. Veja bem, para a gente consertar a malha rodoviária do Estado, bastam uns 11, alguma coisa bilhões. Tá? Mas aí tem a gente tem 135 bilhões para receber da União, que o Zema abriu mão, disse que não precisava. Né? Agora, para entregar para concessão, para pedágio, a gente tem que entregar ela pronta. Isso é um negócio assim, olha, nem da China, né, gente? Porque eu arrumo a estrada inteira com recurso público, entrego para a iniciativa privada cobrar o pedágio, sendo que o trabalhador e o usuário já pagam os impostos, já pagam o IPVA, menos o dono da Localiza, né? Tem 3% a menos do que qualquer um de nós para comprar carro, é uma beleza. Então, a gente não pode entregar isso para o setor privado. O que a gente precisa fazer é o governo tomar vergonha na cara e fazer a reforma que precisa ser feita e os recursos do Estado funcionar para quem merece, para quem precisa e para quem paga imposto. Até porque a gente paga mais imposto no consumo do que na renda, né? Tem que funcionar para trabalhador, não para rico. Candidata, vou aproveitar que a senhora é uma professora, inclusive da Universidade de Juiz de Fora, para falar um pouco de educação. A gente tem visto os reitores reclamarem muito dos cortes. A gente estava vivendo um momento de muitos cortes e de muitos problemas financeiros. Até a gente já falou sobre isso, das finanças de Minas. Como mudar essa lógica, como fazer com que a gente não perca tantos cérebros, né, tantas pesquisas, enfim, é uma área muito desafiadora. Qual que é a sua proposta para isso no caso de Minas Gerais? Tanto em Minas quanto para o país, a gente tem que evitar exatamente o teto de gastos, né? Aquela emenda constitucional 95 tem que ser revogada. Assim como não podemos aceitar o regime de recuperação fiscal. O que nós precisamos fazer é investir forte, pesado em educação, recompor carreira, recompor salário, investir em infraestrutura. Investir em infraestrutura, inclusive, nos ajuda a abrir frentes de trabalho para combater o desemprego, porque, gente, não existe nenhum país que tenha dado um salto de qualidade no que diz respeito a um projeto de desenvolvimento e um projeto de sociedade que não tenha investido pesado em educação. Esse corte, esse sucateamento da educação pública é parte de um projeto que nos coloca subordinados àquilo que é produzido fora do país. Nós queremos um país soberano, nós queremos uma Minas Gerais com dignidade. E isso demanda um projeto de educação que seja correspondente às nossas necessidades e aos nossos sonhos. Professora, falando agora da participação das mulheres na política, né? Em alguns partidos elas são laranja. No caso da eleição de Minas, a senhora é a 3ª candidatura de mulher entre 7 candidatos. O que isso representa? Emancipação, maior presença? As mulheres vieram para ficar na política? Nós, mulheres, estamos na política porque precisamos estar na política. Porque é preciso construir pautas que sejam a expressão das necessidades e das lutas que nós já tocamos no dia a dia nas ruas, né? As mulheres têm sido as protagonistas de grandes manifestações de massa no nosso país recentemente, porque nós não estamos sendo representadas e não estamos sendo ouvidas, né, no Congresso Nacional, nos governos, enfim. Então, é necessário que a gente equilibre essa conta. Um país governado por homens e mulheres para os que trabalham e com os que trabalham, eu acho que é a melhor saída. E nós vamos vir para ficar, com certeza. Candidata, a senhora já tem um plano de governo, seu plano de governo da senhora já está elaborado, já está pronto. Quais são os eixos principais desse plano de governo? Olha, nós temos um plano de governo consistente e coerente com o que a gente está discutindo aqui. Nós temos 4
Aliás, na verdade, no plano 3, né, nós temos 4 compromissos que são fundamentais. Em primeiro lugar, é a defesa da democracia. Então, é controle social sobre tudo aquilo que é produzido pelo governo. A gente quer os movimentos sociais, as pessoas que trabalham, né, os sindicatos junto com a gente, fazendo as discussões, fazendo o controle do nosso trabalho. A recuperação do meio ambiente, né, e mar de lama nunca mais. Então, uma transição agroecológica, né, com respeito ao meio ambiente, com respeito às populações nos seus territórios. A recuperação da economia, o combate à fome e o desemprego. E isso associada à defesa intransigente dos direitos sociais, com ênfase na defesa da educação e da saúde. Lembrando que o IPSENG também é muito importante nisso, porque é um patrimônio dos trabalhadores do serviço público do Estado de Minas Gerais, que vem sendo dilapidado ao longo dos anos e que agora também vem sendo degradado pelo governo Zema. Então, esses são os nossos compromissos. Candidata, reta final de programa, e eu vou aproveitar esse gancho da pergunta do Murilo, de plano de governo, para a senhora fazer as considerações finais. Então, os socialistas estão aqui para defender o direito à vida, ao trabalho e ao sonho. Eu te convido a conhecer nossa plataforma pelo Direito ao Futuro em Minas Gerais. E conhecer também os nossos candidatos e candidatas a Senado, deputado federal, deputado estadual. Vem com o pessoal reconstruir Minas. Minas para os mineiros e não para as mineradoras. O Band de Eleições está terminando aqui. Eu agradeço a presença da pré-candidata ao governo de Minas, Lorene Figueiredo, e desejando, claro, uma boa campanha, Lorene. Será. Tamo junto. Muito obrigado, Orion. Até a próxima. Um prazer. Boa noite. Valeu, Murilo. Boa noite. Muito obrigado, candidato. Obrigada a vocês. E, claro, eu agradeço a você que esteve aqui com a gente. E para rever esta entrevista e as outras que fizemos com os demais pré-candidatos, você pode buscar a página Band Minas no YouTube. E lá você vai conferir tudo na íntegra. Uma boa noite para você e até uma próxima. Um grande abraço.